Hoje à noite aqui se levantem alguns ministros também, que também queiram, que também se sintam escolhidos para fazer algum ministério especial também. Quem sabe ajudar vocês no ministério de vocês, quem sabe no outro ministério também. Quero convidar a igreja a estender a mão para cá e vamos orar juntos. Agradecemos, Deus, pela vida desses irmãos preciosos, escolhidos e abençoados por Ti. Em nome de Jesus, que essa noite, tudo quanto aqui ministrarem música, poesia, palavra, venha direto a corações que estão necessitados, que venha direto a corações que talvez precisem ser desafiados, alguns, quem sabe, sacudidos, para lembrarem do chamado, para retornarem ao chamado e para glorificar Teu nome com o seu exemplo de vida e com o ministério que vão realizar. Glorificamos Teu nome, os abençoamos como ministros, como família, e que como filhos Teus, onde eles passarem, eles deixem a marca da vida de Jesus, onde eles passarem. Aleluia. Obrigado, Te adoramos, Te louvamos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Boa noite, família. Alegria estar com vocês pela primeira vez aqui nessa casa. Já estivemos juntos na sexta-feira, na noite de galpão ali no Rancho do Ferraz, né? Foi lindo lá. E é uma alegria conhecer um pouco mais desse trabalho da IBA. Agradeço a liderança desse ministério em nome do pastor Clóvis. Muito obrigado pela confiança, pela honra de nos convidarem para estar com vocês, compartilhando um pouco da minha trajetória como missionário. Tenho a alegria de trazer minha casa também, Lana, minha esposa, meu filho Pedro, menor, está conosco. Também trazendo o Richard, esse amigo querido aqui, aquerenciado aqui em Nova Veneza, pertinho de vocês. Eu sou natural de Gramado, na Serra Gaúcha, mas moro em Sapiranga, ali, região metropolitana de Porto Alegre. Richard trouxe a noiva, Dona Rose, primeira dama, né? Vão casar agora em outubro e me pediram para fazer o casamento. Vê se pode uma coisa dessa. Que falta de opção, né? Fiquei muito honrado com o convite. Vou estar participando desse momento tão significativo na vida deles agora, dia 25 de outubro. Vamos estar abençoando essas alianças e celebrando uma nova família que começa a caminhar sobre a face da terra para revelar o amor de Jesus nessa geração. Peço licença para usar o meu chapéu. Os irmãos concordam que eu posso usar o meu chapéu? A irmã concorda, está fazendo um joinha para mim ali. Ninguém vai se escandalizar e pedir a oferta de volta e dizer, não, me devolve a oferta que eu não vou ficar no culto hoje. Com licença. Nós vamos começar cantando. Eu sou compositor desde a minha adolescência. Tenho 6 álbuns gravados. E gostaria de começar cantando Alegria. Coloca a letra de Alegria, por favor. É um shot que eu compus inspirado no Salmo 84. Vamos com as palmas? Aê. Tchá, tchá, tchá. Sinto que estou sendo atraído pelo Teu amor, ó Pai. A cada dia sinto mais saudade dos momentos que passamos juntos. Meu coração acelera quando chega a hora de beijar Teu rosto e ouvir a Tua voz. Sinto que estou sendo atraído pelo Teu amor, ó Pai.
A cada dia sinto mais saudade dos momentos que passamos juntos. Meu coração acelera quando chega a hora de beijar teu rosto e ouvir a tua voz. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Hey! O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu também que andei perdido, cego, pobre, achando que era rico. Pois um só dia em tua companhia vale mais que 1000. Nada se compara, nada é igual ao teu amor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu também que andei perdido, cego, pobre, achando que era rico. Pois um só dia em tua companhia vale mais que 1000. Nada se compara, nada é igual ao teu amor. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Deu para aprender o refrão? O refrão é fácil, né? Prepara aí pra gente cantar juntos o refrão. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá e começa de forma muito apaixonada, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e ao mesmo tempo que ela suspira, ela desfalece todas as vezes que eu vou ter um encontro contigo. Os filhos de Corá estavam escrevendo esse poema a respeito do momento em que eles iam ao tabernáculo do Senhor. E esse salmo, que começa de forma tão apaixonada, termina no seu último versículo dizendo: ó Senhor dos exércitos, como é feliz o homem que em ti confia. De maneiras que, para tu ter sustentabilidade na tua saúde emocional, tu precisa desenvolver essa dinâmica de confiar no Senhor. Confiar no Senhor conhecendo a vontade dEle para a tua vida. Somente confiando no Senhor a partir daquilo que tu entendeu que é a vontade dEle para a tua vida, tu vai conseguir continuar navegando quando
Ele te chamar para um mar de tempestades. Porque navegar com Jesus, a gente já entendeu lendo o que Marcos registrou para a gente no seu capítulo 4, quando Jesus chama os discípulos para atravessar o mar de Tiberíades, e Jesus levou aquele barco direto ao encontro de uma tempestade. E foi dormir. Simplesmente apontou o destino para os discípulos: olha, eu quero ir para lá, para o outro lado, para outra margem. Levem esse barco para lá. E ele foi dormir. E tem horas que parece que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente ora, a gente clama, e a gente não escuta nada de volta. Parece que o Senhor está dormindo diante da nossa maior tempestade. Os discípulos fazem um culto avivado, puxam o seu melhor repertório para ver se Jesus acorda. E Jesus acorda. E diante daquele cenário dos discípulos apavorados por uma tempestade, Jesus pergunta: por que vocês ainda não resolveram isso? Por que vocês estão com medo? Como que vocês não têm fé? Fé para quê, queridos? Para que a gente precisa de fé se Jesus está no barco? Jesus perguntou para eles: por que vocês não têm fé? Mas ele não disse fé para quê? Para que a gente precisa de fé navegando num barco com Jesus? É para acordar Ele? É para isso que serve a fé? Claro! A fé é para acordar Jesus, irmão, e botar Ele trabalhar para a gente. Então, se tu está com um problema para resolver, usa a tua fé para acordar Jesus, e depois que Ele acordar, fala para Ele: resolve isso. E talvez Ele vai te perguntar: por que tu ainda não resolveu? Aparentemente a fé não era para acordar Jesus, porque os discípulos acordaram Jesus com muita fé, acordaram: não, eu tenho fé que se ele acordar, ele resolve esse negócio. Mas ele acordou e perguntou: como que vocês não têm fé? Então a fé não era para acordar ele, era para outra coisa. Será que a maior demonstração de fé no nosso dia mais difícil se dá acordando Jesus ou dormindo do lado dele? O que é mais difícil, pastor Clóvis, no nosso dia mau? Tentar acordar Jesus ou acalmar o nosso coração e deitar do lado dele, dizendo: Senhor, eu creio que tu vai me levar até o outro lado desse mar, porque quem navega contigo nunca naufraga no meio do caminho. Fé para descansar, queridos. Talvez tenha sido a fé que Jesus procurou no coração daqueles discípulos, porque ele estava dormindo em meio a uma tempestade. Será que ele não estava dizendo: por que vocês não têm fé para deitar aqui do meu lado e crer que esse barco não vai naufragar? Descansa, descansa do meu lado, eu vou te levar até a outra margem. Descansa, deita aqui do meu lado e descansa teu coração. Aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Conhecer essa vontade do Senhor é o que sustenta a nossa saúde emocional, porque senão a gente vai ficar doido todas as vezes que pintar uma tempestade no nosso horizonte. E a gente vai vir para cá achando que a gente tem que acordar Jesus para Ele resolver o problema. E talvez o que a gente tenha mesmo é que aprender a descansar nele. Aleluia. Nesse tempo de tanta correria, nesse tempo tão alucinado que estamos vivendo, tão acelerado,
descansa teu coração no Senhor. Descansa teu coração nele. Isso é uma demonstração de fé. Descansar, desligar os motores e descansar naquele que tem o governo de todos os dias da nossa vida. Aleluia. Coloca a letra de Como Sombra e Água Fresca, por favor. Aleluia. É como o sol de um novo dia, findando a noite madrugada. É como a chuva de um fim de tarde, lavando a poeira dessa jornada. Jesus, Jesus, como sombra e água fresca, como a estrela da manhã, como árvore da vida, como fonte de água viva, assim é o teu amor declarado sobre nós. Não me canso de cantar, não me canso de cantar. Jesus, 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 Jesus. Celebramos, Senhor, nessa noite. Celebramos Tua presença nesse lugar. Celebramos a Tua voz que acalma as tempestades do nosso coração. Faz-nos ouvir Tua voz nesse lugar nessa noite, Senhor. Eu estava uma vez aqui em Santa Catarina, no oeste aqui de Santa Catarina. Já vou cantar a segunda parte para vocês. Mas eu lembrei de um testemunho que aconteceu com essa música. E eu fui para lá para fazer uma noite de galpão, como a que fizemos sexta-feira. Quem estava lá na sexta-feira? Eita glória! Os outros vão na próxima que a gente vai fazer, tá? E a Noite de Galpão é um projeto que nasceu para conectar a mensagem que nós temos com os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos que muitas vezes não vêm no culto. Todos nós temos amigos, familiares, colegas de trabalho que oferecem uma resistência a um convite para vir no culto. E isso é muito fácil de entender. Culto é uma programação para quem é crente. Quando tu convida alguém que não é crente para um culto, ele acha que não é para ele, ou ele acha que é uma coisa esquisita que vão fazer lá. Eu não vou. Eu não sei o que vocês fazem num culto. Aquilo que eu vejo pela internet é uns negócios meio estranhos assim. Eu não vou, não quero, tenho medo. Então, sempre que a gente faz uma programação com o nome de culto, culto disso, culto daquilo outro, é uma programação para quem já é crente. E a gente faz um esforço para ver se traz mais alguém, mas muitas vezes é difícil.
A Noite de Galpão é um projeto que nasceu para que nós tivéssemos essa liberdade de trazer nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho para uma noite de galpão. É leve, no nome já é leve, na proposta já é leve, com jantar, com gaiteiro. E eu fui fazer uma noite de galpão lá no Oeste. Como era muito longe, eu viajei um dia antes para dividir a viagem no meio e cheguei, no dia da noite de galpão, eu cheguei de manhã na casa do pastor. Ele me recebeu para o café da manhã. Depois que tomamos o café da manhã, ele me disse: Gesiel, tem uma família de gaúchos aqui na nossa cidade, que eu convido eles, eu visito eles com frequência e convido para vir nas nossas programações da igreja, e eles nunca vieram. E eu perguntei: quanto tempo o senhor se relaciona com essa família? Já há quase 3 anos já. Quase 3 anos, eu visito eles com frequência, eles moram aqui perto. Mas o coração do gaúcho é muito duro, ele me disse. Eu disse: mas quem sabe vamos lá fazer uma visita para eles? E fomos lá fazer uma visita para aquela família. O pastor bateu palma na frente do portão, e lá dentro do terreno abriu-se uma porta da sala de estar e saiu um senhor numa cadeira de rodas. Ele olhou lá para o portão, viu que reconheceu o pastor, apertou um controle remoto, o portão abriu, nós entramos e ele veio ao nosso encontro na sua cadeira de rodas. E nos recebeu num alpendre que tinha do lado de fora da casa, na sombra de alguns cinamomos que tinham ali no terreno. E sentamos ali e o pastor puxou a conversa, os dois já eram íntimos já. Só que tinha um detalhe: aquele senhor naquela cadeira de rodas, já com os seus cabelos brancos, ele não olhava nos olhos da gente. Ele olhava sempre para o chão. E tudo aquilo que o pastor perguntava e ele respondia olhando para o chão. De repente saiu a esposa de lá de dentro da casa com o chimarrão encilhado já. E aí vieram os filhos, as filhas, era um sábado, o genro, a nora, era uma multidão de gente. E ficaram todos na nossa volta ali, naquele gramado da casa. E o pastor, que estava puxando a conversa, e eu calado. E o pastor, puxando a conversa, disse: pois então, esse aqui é o cantor que eu lhe falei, que veio lá do Rio Grande para cantar para a gente hoje. E eu trouxe ele aqui para reforçar o convite para o senhor estar conosco na noite de galpão, hoje à noite. E ele respondeu olhando para o chão assim: tá bom, pastor, eu vou falar com a mulher, a gente vê se a gente vai lá. Eu pensei: tem alguma coisa errada nessa comunicação aqui, o canal de comunicação não está sintonizado. E eu disse para ele: amigo, eu estava sentado bem na frente dele, amigo, o senhor não precisa ir hoje de noite. Talvez final do dia, eu não sei como é que é a sua dinâmica, talvez final do dia seja o momento mais cansativo para o senhor, é a sua hora de tomar um banho, relaxar. Talvez seja cansativo para o senhor ir hoje de noite, não precisa ir. Mas como eu vim para cantar, eu vou cantar aqui mesmo. Meu violão está ali no carro, se o senhor deixar, se o senhor permitir, eu vou ali, pego o violão e canto aqui mesmo. Ele não me respondeu nem que sim, nem que não, mas eu vi que ele deu uma mexidinha no ombro assim, ó. E eu entendi: é sim que ele está dizendo. Tu tem que ficar atento aos sinais, queridos. Ele deu uma mexidinha no ombro assim, eu entendi: é sim. Corri no carro, peguei o violão, sentei bem na frente dele, comecei a cantar para ele. Tropa de osso, quem não teve quando piá, ou não foi piá, ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Noutras lembranças toco as redes dos meus sonhos,
luz por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre trago os bois de osso na lembrança. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu bodoque e o banho no açude foram da infância minha vida verdadeira. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu bodoque e o banho no açude foram da infância minha vida verdadeira. De repente os olhos dele subiram e foram parar na minha canela. Eu pensei, eu acho que eu estou encontrando um canal de comunicação aqui, che. E disse para ele, vê se o senhor conhece essa aqui, ó. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. E os olhos dele vieram parar no meu joelho depois dessa. Eu disse, agora eu vou ter que acertar nessa aqui. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí. E ele cantava o canto alegretense enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. E naquele momento eu entendi que eu tinha encontrado o canal de comunicação que era preferencial dele. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo ouvir a mensagem que tu tem para comunicar, porque tu está tentando fazer a pessoa ouvir no teu canal de comunicação e não está sendo sensível para tentar entender qual é o canal de comunicação dessa pessoa. Como que ela prefere ouvir aquilo que eu tenho para falar? Depois que eu encontrei o canal de comunicação preferencial dele e estabeleci um vínculo de confiança com ele, eu disse, o senhor me dá licença para cantar uma música minha? E ele enxugava as lágrimas e disse, gaúcho, tu pode cantar o que tu quiser, rapaz, tu pode cantar o dia todo se tu quiser. E aí eu cantei essa música e a segunda parte diz assim, é como a voz para o perdido, buscando abrigo na multidão, proximidade, identidade, para quem perdeu a direção. Jesus, Jesus, aleluia, Jesus, como sombra e água fresca, como a estrela da manhã, como árvore da vida, como fonte de água viva, assim é o teu amor declarado sobre nós. Não me canso de cantar, não me canso de cantar, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus,
Ele te ama, Jesus, Ele te ama, aleluia. Uma hora antes do evento eu fui para o local, era um clube da cidade, e eu, quando entrei pelos fundos lá, eu vi que já tinha uma fileira de pessoas sentadas nesse lado da minha esquerda, assim. Tinha uma fileira de pessoas, e quando eu fui chegando mais perto, eu vi as rodas da cadeira dele que estavam bem na ponta daquela fileira. Era ele e toda a sua família com ele. Faltava 1 hora para o evento começar. Ao final daquela noite de galpão, eu fiz um convite. Eu fiz um convite para todas as pessoas que estavam resistindo ao amor do Pai. Porque o amor do Pai revelado em Jesus não é alguma coisa que tu tenhas que aceitar. Tu só precisa deixar de resistir. O amor dele já foi derramado sobre a sua vida. Tu não precisa aceitar a Jesus. É só parar de resistir esse amor tão grande que já foi derramado sobre sua vida. E naquela noite eu perguntei se alguém ali estava disposto a não resistir mais a esse amor. Se entregar, dizer, Senhor, eu não quero resistir mais a esse amor tão grande, eu quero me entregar. Ele foi o primeiro que veio à frente com a sua cadeira de rodas. E depois que ele veio à frente com sua cadeira de rodas, toda a sua família levantou e veio junto com ele. Deus te deu uma tribo, Deus te deu um povo. São as pessoas com as quais tu te relaciona todos os dias. Tu não precisa ir para a África para fazer missões. Tu não precisa ir para a Amazônia. Tu não precisa nem mudar de cidade. Apenas comece a entender o canal de comunicação que as pessoas com as quais tu já te relaciona falam. A partir da tua casa. Comece fazendo missões com quem dorme no quarto ao lado do seu. Comece revelando o amor de Jesus para quem dorme no outro quarto. Talvez os teus filhos ainda não conhecem a revelação do Cristo. Estão aguardando o pai e a mãe serem mais pacientes, mais amorosos, dedicarem mais tempo para eles. Missões começa dentro da nossa casa. A revelação do Cristo que a gente quer muitas vezes levar para as nações. Nossa casa está carecendo dessa revelação de graça, favor, misericórdia, paciência, tolerância. Comece descobrindo qual é o canal de comunicação que a tua casa fala. E depois faça isso com a atendente da padaria, o frentista do posto de gasolina, o médico que acertou no tratamento, resolveu o teu problema e tu nunca voltou lá para agradecer. Quantas vezes tu marcou uma consulta sem ter problema nenhum? Quantas vezes tu agendou uma consulta sem ter nenhum problema? Só para voltar lá com um presente e dizer, doutor, doutora, hoje eu não tenho problema nenhum, eu estou excelente, mas talvez tu estejas com algum problema, então eu vim aqui orar por ti e te trazer um presente. Quando começarmos a fazer isso, nossos prédios vão se tornar pequenos a cada 30 dias. A gente não vai saber onde é que vai botar esse povo que está conhecendo o amor de Jesus revelado no nosso dia a dia, na maneira como a gente faz negócio, na maneira como a gente compra pão. Quanto pão tu já comprou? Faz a conta aí, quantos pães tu já comprou até hoje? Consegue contar? Agora conta quantas vezes tu falou do pão da vida para o dono da padaria. O
o pão da vida que desceu do céu, e é o único pão que mata essa fome que a gente tem, essa fome que a gente carrega, que muitas vezes a gente não sabe o que é, nem como é que resolve, e a gente vai para a padaria e dá vontade de comer o balcão que tem ali. Sabe essa fome que te leva para a padaria com vontade de comer aquele balcão todo? É uma fome de propósito que a gente está tentando muitas vezes compensar com outras coisas. Que nessa noite, nossa passada por aqui, breve, espero que não seja a primeira também. Se eu não falar muita heresia, o pastor Clóvis me chama de novo. Mas o meu desejo é que essa noite eu seja uma inspiração na sua vida. Porque um povo, uma tribo, Deus já te deu. Tu já habita num povo que carece da revelação do Cristo. Tu não precisa mudar de cidade, de país para fazer isso. Que a forma como estamos fazendo seja uma inspiração para ti. Falar a língua que o povo que Deus já te deu fala. Amém? Uma última música antes de repartir algumas outras coisas com vocês. Sossego, pode ser, meu gaiteiro? Coloque a letra de Sossego, por favor. 3, 4... Sossego, sossego o coração em ti, sossego o coração em ti, descanso, em tua palavra me escondi, em tua palavra me escondi, sossego, sossego o coração em ti, sossego o coração em ti, descanso, em tua palavra me escondi, em tua palavra me escondi, a galopito já andei, de rédea solta me extravei, hoje não mais. A vida sem ti é solidão, desencilhei meu coração, em tua paz. A galopito já andei, de rédea solta me extravei, hoje não mais. A vida sem ti é solidão, desencilhei meu coração, em tua paz. Sossego, ei maravilha, sossego o coração em ti, Jesus, sossego o coração em ti, descanso, descanso, em tua palavra me escondi, em tua palavra me escondi, a galopito já andei, de rédea solta me extravei, hoje não mais. A vida sem ti é solidão, desencilhei meu coração, em tua paz. Aleluia. Obrigado.
Obrigado, Richard. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Depois sai. Na saída ali, queridos, se vocês desejarem adquirir minhas músicas, dentro dessa caixinha tem um pendrive com toda a minha discografia. Meus 6 álbuns estão gravados dentro de um pendrive que vem aqui dentro dessa caixinha. Vem também um caderninho apresentando essa discografia. Cada álbum que eu lanço, eu mudo a embalagem da discografia e faço um novo caderninho apresentando tudo. E trago também para vocês um livro com os meus poemas que eu apresentei lá no nosso jantar de sexta-feira. Esses poemas, esse livro chama Mateando. Mateando é um livro inspirado em versículos bíblicos, que é um material de conexão, é um material de evangelismo, é um livro para tu presentear os teus amigos que talvez ofereçam um pouco de resistência assim para ler a Bíblia, por exemplo. Então eu peguei alguns versículos da palavra de Deus e compus poemas inspirados nesses versículos. Então é a palavra de Deus na linguagem popular da nossa tradição gaúcha, que é o verso rimado. Esses poemas eu compus durante a pandemia, quando nós estávamos em casa. Eu tive que parar de viajar e, como todos nós, não fomos impedidos das nossas atividades, né? Eu que desenvolvo esse trabalho desde o início de 2018, fui proprietário de um escritório de arquitetura especializado em interiores durante 12 anos, sou compositor desde a minha adolescência e meus pais eram plantadores de igreja, meus pais eram missionários da Assembleia de Deus e dedicaram uma vida toda à plantação de igrejas. Então, nasci numa família cristã. Me descobri compositor aos 16 anos de idade, mesmo sendo um adolescente muito tímido. Eu sou o caçula da casa dos meus pais. Nós fomos criados na roça, uma família muito simples. Não tinha nenhum músico na minha casa, na casa dos meus pais. Música era uma coisa que não era muito vista com bons olhos. Música era coisa do capeta, um sistema muito rígido. Obrigado, meu irmão. Sistema muito rígido da Assembleia de Deus na minha infância. Música, televisão, futebol, botar bermuda, tudo isso era proibido. E eu cresci nessa castração cultural. Eu cresci sem nenhuma influência artística. E comecei a trabalhar muito cedo, com 7 anos de idade, numa indústria metalúrgica. E o fato de ter começado a trabalhar muito cedo me tirou do contraturno da escola que os meus colegas usavam para brincar. O contraturno da escola era usado pelos meus colegas para brincar, e eu trabalhava. Então eu fui ficando mais atrasado intelectualmente. Os meus colegas que brincavam e que assistiam desenho e que jogavam videogame no contraturno da escola, pareciam tão mais espertos do que eu, pareciam tão mais conectados com o mundo do que eu. Eu fui ficando um bicho do mato criado em casa, assim, uma coisa esquisita, um guri mudo. Parei de falar porque eu me sentia inferior a eles. Eu não era tão esperto, eu não era tão conectado, e aquilo criou um buraco emocional que me engoliu. E aquele buraco emocional, aquela depressão emocional, fez com que eu parasse de falar. Eu me tornei um adolescente mudo. Me batizei aos 16 anos de idade. E depois que eu me batizei, a igreja organizou uma gincana. E a prova final da gincana que a igreja organizou era compor uma música inédita. E era uma gincana grande. Era de uma semana até na outra semana, eram 7 dias de tarefas e provas. Eu não estava participando da gincana porque eu trabalhava.
Quando anunciaram que a prova final da gincana era compor uma música inédita, eu que sentava lá no fundo da igreja e entrava depois que o culto começou e saía antes que o culto acabava, porque eu tinha medo que alguém viesse falar comigo. Então eu chegava depois que o culto começava e saía antes que o culto acabava, para que ninguém viesse falar comigo, porque eu tinha medo de falar, medo que alguém me perguntasse alguma coisa e eu tivesse que falar alguma coisa e aquilo não ia sair da minha boca, não ia sair. Quando eu sentado lá no fundo, de capuz na cabeça, escutei o pastor Anderson Lima, que era o líder dos jovens da nossa igreja. Atenção, todos os grupos da gincana, a prova final da gincana desse ano é compor uma música inédita. Todos os grupos têm 7 dias para compor uma música, o arranjo, e virem cantar a sua música no sábado que vem. E eu pensei, eu podia compor essa música, mas aquilo era um delírio mental da minha cabeça, pois nem falar eu não falava. E eu fui para casa e não consegui dormir aquela noite, passei a noite acordado pensando, como será que se faz uma música? Como que as pessoas fazem uma música? Quando o dia clareou, eu peguei um caderno e uma caneta e sentei na sombra de um pinheiro que tinha lá no sítio dos meus pais. Tinha uma fileira de pinheiros assim que ficava do lado de um campo de futebol que tinha no sítio dos meus pais. E do lado daquela fileira de pinheiros tinha a arquibancada do campo de futebol. E eu sentei no primeiro degrau daquela arquibancada, na sombra daquele pinheiro, com um caderno e uma caneta no meu colo. E eu fechei os meus olhos. E eu disse, Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer a música da gincana. E se o Senhor acha que eu sou capaz de fazer essa música, eu estou aqui. E quando eu abri os meus olhos, eles haviam se transformado num projetor de slides. E a letra da música descia diante dos meus olhos. O primeiro verso, o refrão, o segundo verso, eu enxergava aquilo pronto. E a melodia brotou de dentro de mim e eu comecei a cantar aqueles versos que os meus olhos estavam enxergando. E enquanto eu cantava, eu escrevia no meu caderno. Naquele dia, naquela manhã de domingo, minha boca se abriu para falar com a minha geração através das minhas composições. Até hoje, acontece do mesmo jeito. Todas as minhas músicas são canções que eu saio cantando. Muitas vezes lá em casa, na companhia do Pedro, que me ajudou a compor uma música já que está no meu último álbum, Vida Plena, né, filhão? Estava lá cantando e ele chegou perto de mim e perguntou, o que está fazendo, pai? Estou compondo essa música aqui. Ele ficou escutando. Aí ele disse, essa frase aqui eu acho que ia ficar melhor se fosse desse outro jeito. E aí ele cantou aquela frase do jeito dele e ficou melhor mesmo. Depois, se sobrar tempo, eu mostro para vocês. E aqui nesse livro tem muitas palavras de fé e de esperança para tu compartilhar com os teus amigos. Eu quero dar 2 livros de presente para vocês nessa noite. E eu queria saber se nesse lado aqui tem alguém que está nos visitando que não é da igreja, veio a convite de um amigo, de uma amiga. Tem alguém nos visitando aqui desse lado? Não? Aqui no meio tem alguém nos visitando? O amigo está nos visitando. Poderia passar aqui para ganhar um livro, por favor? Passa aqui. Vou chamar o Pedro para dar esse livro de presente para ti. Passa aqui que tu vai ficar famoso agora. Tudo bem? Boa noite. Como é o seu nome? Andrei. Andrei. Quem te convidou? A Thalia. A Thalia, ela está aí? Tá batendo foto, Thalia.
Pedro vai te representar aqui, Thalia, tá? Para entregar o livro. Como é mesmo o seu nome? Andrei. Andrei, para cada pessoa que eu dou um livro de presente, eu dedico um poema. Eu posso dedicar um poema para ti? Maravilha. Vou escolher um aqui então. Eu vou dedicar para ti, Andrei, o poema de número 14. E ele diz o seguinte: Andrei, se tu tens Deus, o resto é detalhe. Vem a luta, vem o vale, mas a gente cruza o tranquito. Quem tem Deus nunca anda solito, está sempre amadrinhado. Na culatra resguardado por Cristo nosso Senhor, que reponta com amor o manso e o desgarrado. Se tu andas angustiado, se não vê mais solução, eis uma buena ocasião para te aproximar e aprender a confiar. Confie em Deus e não se atrapalhe. Confie em Deus e desencalhe. Deus cuida dos que são seus. Andrei, se tu tens Deus, o resto todo é detalhe. Ó, filho. Dá um abraço nele. Muito bem, o Pedro me fez um pedido aqui. Ele quer dar um livro para o senhor. Pode ser? Maravilha. Vem aqui então, filho. Como é o seu nome? Felipe. O Pedro gostaria de te dar um livro de presente. Nós podemos te dedicar um poema? Maravilha. Felipe, existem chagas na alma que parecem não ter cura. E na reclusão da clausura, a mentira nos ataca. A amargura se dilata, ocupando nossa mente. E enfim, o medo nos prende, sem direito à apelação. E com falsa alegação, nos tranca secretamente. Mas a escuridão presente em nossa mais profunda dor não tem forças para se opor contra a mínima claridade. A luz de toda a verdade romperá tua escuridão. Luz da graça, do perdão, luz do sangue de Jesus. Deixe hoje essa luz libertar teu coração. Amém? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 21. João capítulo 21, versículos 15 em diante. Depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Esse é um culto de missões, foi o tema que o pastor Clóvis me passou. Culto de missões. Missões já foi o tema mais importante das nossas igrejas evangélicas. Na minha adolescência, os congressos de missões eram aguardados o ano todo. O ano todo a gente ficava esperando pelo o maior congresso da igreja na minha adolescência. Era o congresso de missões. Movimentava toda a igreja. Despertava vocacionados. O meu primeiro congresso de missões foi aos 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, minha mãe me levou a um congresso de missões. Irmão, me ajuda aqui. Coloca bem na frente do corredor ali. Isso. Com 2 anos de idade, minha mãe me levou num congresso de missões. E eu tinha tido um problema de saúde logo que eu nasci. Com 3 meses de idade, eu tive uma febre muito alta. E a mãe me tratou com o poderoso Fontol. Quem conheceu o Fontol? A senhora conheceu o Fontol? A senhora também? Quem mais conheceu o Fontol? Tiraram o Fontol do mercado porque o Fontol era tão poderoso que ele ia dividir a humanidade entre antes e depois do Fontol. O Fontol servia para tudo. Era ou não é? Tudo se resolvia com Fontol. Se tu esfregasse Fontol na careca, nascia cabelo de novo. A posologia do Fontol, para vocês que não levantaram a mão, que não sabem, não descobriram o poderoso Fontol. A posologia do Fontol não é que nem hoje, que a mãe compra um remédio na farmácia e ela não dá para a criança sem ler a bula, para ver corretamente como é que tem que dar o remédio. E não contente em ler a bula, ela pesquisa no Google para ver se a bula está falando a verdade. Não, com Fontol não era assim. A mãe olhava para a criança, calculava mais ou menos assim o tamanho do comprimido e quebrava o comprimido. De acordo com o tamanho da criança, a mãe quebrava o comprimido, esmiuçava numa colherinha, misturava com água assim, tocava a goela abaixo da criança. Pois nem o poderoso Fontol resolveu o meu problema. E eu fiquei 5 meses em tratamento contra uma infecção generalizada. E os tratamentos não funcionaram e eu fui perdendo peso, porque não conseguia me alimentar e não respondia. Quanto mais eu enfraquecia por não conseguir me alimentar, menos o meu organismo respondia ao tratamento. E no final daqueles 5 meses, o médico disse aos meus pais: o seu filho não passa dessa noite. A gente fez tudo o que pôde por ele. Vocês podem levá-lo para casa e se despedir dele em casa, ou vocês podem ficar aqui no hospital e se despedir dele aqui no hospital, mas ele não passa dessa noite. Meus pais me levaram para casa para morrer em casa. Minha mãe me colocou no berço
e pegou no sono de tão cansada que estava depois daqueles 5 meses daquela batalha. E ela acordou no meio da madrugada e não escutou o meu choro. E ela disse que eu chorava muito durante aquele período, porque eu tinha muita dor e muita fome. E ela acordou no meio da madrugada, não escutou o meu choro. Ela se levantou, foi até o berço. E ela disse que quando ela me pegou no colo, eu respirava ainda. E ela se angustiou, e ela acordou meu pai e disse: Sadi, vamos para o hospital, Sadi. Eu estou muito angustiada. E meu pai nem questionou o fato de que o médico disse que não tinha o que fazer, que era para se despedir de mim em casa. O pai nem questionou, vendo o coração dela angustiado, e foram comigo para o hospital e deram entrada na emergência. E o pediatra, que era o meu pediatra, que conhecia o meu caso, estava lá de plantão. Ele me recebeu, me levou para dentro da emergência. Meus pais ficaram esperando na sala de espera. E depois de 20 minutos ele saiu e entregou a notícia. E disse: pais, fizemos tudo o que for possível pelo Gesiel, mas nós o perdemos. Seu filho está morto. E minha mãe, que era uma irmã do coque no cabelo e da saia comprida. Vocês conhecem as irmãs do coque? Uma vez perguntei sobre isso lá em Balneário Camboriú, e tem um supermercado lá chamado Coque. E eu perguntei: vocês conhecem as irmãs do coque? E uma levantou a mão: sim, eu trabalho lá. Minha mãe disse ao médico: doutor, me dá aqui o menino, porque eu quero orar. E ele disse: eu não posso trazer ele aqui, mas eu posso levar a senhora lá, venha comigo. Levou minha mãe até o fundo da emergência, onde meu corpo estava sobre uma bancada com um lençol por cima. Ela retirou o lençol, me pegou em suas mãos e disse: pai, tu me deu esse menino, mas ele é teu. Se tu não tem mais um propósito com a vida do Gesiel, pode levar, ele é teu. Mas se tu tem um propósito com a vida dele, fala comigo, Senhor, porque tu é quem tem a última palavra. O médico falou com ela. Eu desconfio, pelo menos. E quando ela me contou esse testemunho, ela disse que Deus falou com ela o seguinte: Deus disse para ela: fala para o médico que ele se enganou, o menino não está morto. E ela chamou o médico e disse: doutor, o senhor se enganou, meu filho não está morto, porque Deus me disse que tem um propósito para cumprir na vida dele. O médico não deu bola para ela, virou as costas, foi fazer os outros atendimentos. Ela ficou ali parada, com um semblante de paz, um sorriso no rosto que era costumeiro da minha mãe. O médico passou de novo perto dela e ela disse: doutor, o senhor se enganou, meu filho não está morto, porque Deus me disse que tem um propósito para cumprir na vida dele. Para encerrar o assunto, ele pegou o estetoscópio, que é aquele aparelho que ele carregava no pescoço, ele colocou nos ouvidos, olhou bem firme nos olhos da minha mãe e apertou o estetoscópio sobre o meu peito e arregalou os olhos para ela, porque escutou meu coração batendo. Me levaram para a UTI, me fizeram transfusão de sangue, e o médico disse: a senhora não alimente nenhuma esperança. O seu filho ficou mais de 30 minutos sem oxigenação no cérebro. Ele nunca vai ter uma vida normal. Eu tenho um parafusinho que outro frouxo. Minha esposa, depois desse testemunho, ela entendeu alguns comportamentos meus, assim. Mas quando eu cheguei aos 2 anos de idade, depois dessa batalha toda da minha mãe, ela me levou num congresso de missões. Um encontro como esse nosso aqui. E na última ministração, que era o domingo à tarde, quem estava ministrando disse assim: nós vamos levantar agora uma oferta para o campo missionário. Eu quero pedir que a congregação se coloque de pé. E a congregação se colocou de pé. E eles colocaram um gasofilácio aqui na frente, desse jeito. E o pastor que estava ministrando disse: agora separe uma oferta que vai ser enviada ao campo missionário.
E a congregação que estava de pé fez uma fila no corredor, aqui no meio. E minha mãe, quando estava de pé, ela lembrou que não tinha levado dinheiro. E quando ela se colocou de pé, ela disse: Jesus, eu não trouxe dinheiro. Me perdoa, Senhor. Eu esqueci de trazer. E aquela mesma voz que falou com ela lá dentro da emergência, dizendo que eu não estava morto, falou com ela de novo e disse: a minha oferta, Áurea, está aí no teu colo. Enquanto a congregação vinha à frente e depositava suas notas de cruzeiro, suas moedas, ela entrou na fila comigo no seu colo. E quando chegou aqui na frente, ela me tomou pela cintura e me colocou de pé sobre o gasofilácio. Ela disse: aqui está, Senhor, a minha oferta. Eu não sei o que é missões para ti, mas missões é oferta, não é dinheiro. Missões não é dinheiro, é oferta. É aquilo que tu tens. É o que Jesus pediu para Pedro naquelas 3 perguntas. Pedro, o que tu tens, Pedro? O que sobrou no teu coração? Depois que Jesus frustrou todas as expectativas de Pedro e se deixou ser preso no Getsemane, Pedro que foi para lá para começar a revolução contra Roma, era naquela noite que Pedro esperava que Jesus ia organizar a milícia para rechaçar o governo de Roma. Pedro estava armado, estava pronto para aquilo. Esse era o Messias que ele esperava, um líder militar. Mas Jesus se deixa ser preso sem oferecer resistência. E Pedro naufraga nas suas expectativas, a ponto de negar Jesus na mesma noite. E no capítulo 21 de João, Jesus vem resgatar esse Pedro que naufragou, decepcionado com o divino, não teve suas carências e necessidades atendidas. Amados, o Evangelho nunca foi para atender suas carências e necessidades. O Evangelho é para transformar a sua vida ao projeto original que Ele estabeleceu na eternidade. Há um decreto, um projeto, um desenho original dos céus para a sua vida. Suas carências e necessidades podem estar caminhando no sentido totalmente contrário. Deus não vai atender suas carências e necessidades que estão caminhando no sentido contrário à vontade dEle. Não se guie por suas carências. Missões é oferta da nossa vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E a gente fica muitas vezes olhando para essa cruz e não quer assumir a cruz. Mas tem algo antes da cruz que é muito mais difícil: negue-se a si mesmo. Deus de misericórdia, depois que eu consegui negar a mim mesmo, que é negar minhas carências e necessidades, a cruz é o meu destino, eu me abraço nela, estou pronto para ela. Depois que eu consigo negar minhas carências e minhas necessidades, eu estou pronto para a cruz. Negue-se. Abandone essa forma obstinada de tentar construir a vida do teu jeito. Deus tem um projeto para o seu futuro. Ele tem o desenho perfeito, Ele tem as portas abertas, os recursos disponibilizados, está tudo pronto. Ele só precisa do teu posicionamento.
A vontade de Deus é melhor do que a sua. Ela não é fácil, mas é melhor do que a sua. Por isso que quando a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, mas não está escrito que ela é fácil. Não é fácil. Mas sabe de uma coisa? Algo que Deus diz que é bom, não precisa ser fácil. Se Deus disse que é bom, por que tu quer que seja fácil? Aquilo que é bom, desafiador, vai deixar um testemunho para a próxima geração. O que vai deixar um testemunho para a próxima geração não é o que é fácil, é o que é bom. Escolha o que é bom. O que é fácil não vai deixar um testemunho. O que vai deixar um testemunho é o que é bom. Apesar de ser tão desafiador, é bom. Eu não sei o que foi que tu entregou aqui nessa noite. Mas eu queria te convidar a tirar outra oferta, sem tocar na sua carteira. Eu queria te desafiar a entregar tudo, principalmente suas carências e necessidades. Eu queria te desafiar a chegar aqui na frente e te debruçar sobre esse gasofilácio e dizer: Senhor, aqui está a minha oferta. Meu coração, a partir de hoje, é totalmente teu. Meus sonhos, meu futuro, os meus talentos, eu oferto a ti. Os meus talentos. A senhora sabe fazer pão de milho? A senhora sabe fazer bolacha, biscoito, alguma coisa? Não, mas eu sei fazer o cuscuz. Cuscuz. Cuscuzinho com a carne frita. Faz aquele cuscuz com a carninha frita. Separa uma porçãozinha e bate na porta do vizinho e fala para ele: olha, estava fazendo esse cuscuz, lembrei de ti. Eu queria te dizer que essa porçãozinha de cuscuz que eu separei representa o amor do Pai pela sua vida. Quando tu estiver comendo esse cuscuz, meu vizinho, minha vizinha, lembra do amor do Pai pela sua vida. Já faz com a amiga do trabalho. Ninguém pode dizer que não pode dar nada. Ninguém pode dizer que não tem talento. Deus colocou algo especial, específico sobre cada um aqui. Não tem nada a ver com um microfone, não tem nada a ver com um violão. O que resgatou Pedro naquela manhã foi uma cena pedagógica que Jesus montou na praia. Quando chamou eles para descerem do barco, Jesus havia montado na praia uma mesa, tinha ali uma fogueira com pães e peixes sob a brasa. E aquela fogueira ali estava montada de forma intencional para lembrar Pedro de qual era a vocação dos nossos encontros. Pedro voltou a pescar depois que se frustrou com Jesus. Voltou para suas atividades e Jesus foi resgatar Pedro naquelas 3 perguntas, mas antes de fazer as 3 perguntas, ele montou uma mesa rudimentar, na beira da praia, ali na beira da praia, sobre a areia, tinha uma fogueira, uma mesa, com pães e peixes, que é o modelo que ele tinha deixado algumas horas atrás, quando pegou um pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que eu oferto em favor de vocês,
Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. É o cálice da minha morte, a minha morte, a morte das minhas carências e necessidades é para que haja vida em vocês. A minha vida que eu parto é para que vocês se alimentem de mim. A minha morte é a morte das minhas carências e necessidades para que haja vida em vocês, para que as minhas carências e necessidades não impeçam a minha sensibilidade de enxergar o outro. Esse é um modelo que ficou para nós. O modelo dos nossos encontros é esse. É uma vida que se parte para que o outro se alimente de nós, e é uma morte das nossas carências e necessidades para que a gente tenha sensibilidade de ver a carência e a necessidade do outro, de maneiras que nessa noite ninguém vai poder sair daqui desse lugar com fome ou com carência, porque todos nós estamos totalmente empenhados em fazer isso, cuidar uns dos outros. Foi isso que ele pediu para a gente fazer. Essa é a nossa missão como igreja. Nossa missão como igreja não é fazer culto. Se nossa missão como igreja fosse fazer culto, Jesus teria solicitado que a gente fizesse. Ele não pediu para a gente fazer culto. Não deixou os cânticos, a liturgia, não falou nada a respeito disso. Mas ele disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, por mais que tenha sobrado só um pouquinho disso, porque Pedro foi baixando a régua. Quando tu lê o texto ali, parece que Pedro está respondendo que sim, que ele ama ao Senhor. Jesus pergunta a primeira vez e Pedro diz: sim, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Mas no original não é assim que está escrito. No original, Jesus pergunta a Pedro: tu me ágape? É o verbo que Jesus usa e pergunta: tu me ágape, tu me amas com um amor perfeito, sublime? E Pedro fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que não é dessa forma que eu te amo. Eu te amo como um amigo, eu tenho uma consideração por ti, eu te filéu. E aí Jesus repete a pergunta e usa o mesmo verbo: tu me ágape, Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes, eu te filéu, eu tenho uma consideração por ti. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele baixa a régua, no nível daquilo que Pedro podia entregar. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, então tu me filéu? É isso? Tu tem uma consideração de amigo por mim? E Pedro responde: é isso aí, Senhor. Foi o que sobrou. Eu tenho uma consideração por ti. E Jesus responde da mesma forma: então pega essa consideração que tu tem e vai fazer uma coisa só: cuidar dos teus irmãos. Toda a expressão de amor a Jesus se dá dessa forma, como nós cuidamos uns dos outros. Não existe uma declaração de amor a Jesus desprovida disso. Não existe expressão de amor a Jesus maior do que essa: a nossa disposição de ofertar a nossa vida para cuidar uns dos outros. Esse é um chamado missionário de toda a igreja. A disposição de abrir mão das minhas carências e necessidades para cuidar dos outros, com uma porção de cuscuz, com um livro de poesias, o que sobrou no teu coração, Pedro? Porque a vocação da igreja para amar não precisa de curso de teologia, não precisa de curso de liderança, só precisa de um desejo de se ofertar. Porque o modelo que nós recebemos não é de púlpito, o modelo que nós recebemos de Jesus é da mesa. Então todos nós estamos aptos a cumprir com essa vocação. Talvez tu estejas aí pensando: Deus nunca vai me usar porque eu nunca vou estar ali.
Nunca vou estar ali. Deus não pode me usar. Amados, nesse não é o modelo que Jesus deixou. O modelo que Ele deixou é a mesa. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos trazer as pessoas para um encontro, por mais rudimentar que seja. Não precisa ser a mesa toda preparada. É a mesa que tu consegue colocar. Pode ser no meio do dia, numa padaria, numa loja de conveniências, aonde tu puder encontrar com alguém para revelar que as tuas carências e necessidades não estão mais em primeiro lugar na tua lista. Agora está a sensibilidade de olhar o outro, de ver o outro. Pedro, tu me amas, então vai cuidar dos teus irmãos. Eu quero terminar te dando a oportunidade de assumir a tua vocação missionária hoje. Hoje, quero abençoar o teu chamado missionário. Não tem nada a ver com atravessar o oceano. Tem a ver em chegar aqui. Se tu conseguir chegar aqui, nesse gasofilácio, nesse lugar de oferta, se tu conseguir chegar aqui, talvez tu vai estabelecer aqui nessa noite uma aliança que tu nunca imaginou que poderia ser feita nesse lugar. Talvez aqui tu já tentou fazer tantas alianças. Tentou fazer uma aliança aqui com uma nota de R$100. Alguém tentou fazer uma aliança aqui talvez com uma nota de 100. Outros tentaram fazer com notas de 20. Mas talvez tu nunca pensou em chegar aqui e colocar o teu coração aqui e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo hoje. Tudo. Em favor dos meus irmãos, da minha casa, da minha esposa, do meu marido. Eu quero entregar tudo. Vamos fazer isso? Quem gostaria de fazer isso? Quem sente um chamado missionário nessa noite? Quem sente que isso faz sentido? Faz sentido, eu posso entregar minha vida por isso. Eu posso gastar minha vida nisso. Não vai ser fácil, mas é bom. É bom. Para te ajudar, eu vou fazer um fundo musical. Esse fundo musical vai te lembrar que nós temos cânticos de mesa na história da nossa música cristã. Teve um tempo que nós cantávamos de olhos abertos. Os que são crentes há mais tempo vão lembrar disso. Vão lembrar que nós cantávamos de olhos abertos e que a gente fazia uma bagunça no auditório. Depois a gente foi parando de cantar essas músicas de olhos abertos, começamos a fechar os nossos olhos. E depois que a gente começou a fechar os nossos olhos, alguns ministros de louvor bem intencionados, quando o culto ia começar, eles diziam assim: agora, esquece de tudo que está acontecendo do teu lado. Esquece quem está do teu lado agora. Fecha os teus olhos, te concentra só em Deus. Amados, não tem como a gente entender a igreja dessa forma. Se tu fechar os olhos e esquecer quem está do teu lado, acabou o sentido do encontro.
Porque o encontro que Jesus estabeleceu foi para a gente abrir os nossos olhos e enxergarmos uns aos outros. Paulo escrevendo sobre a respeito da nossa vocação como igreja da mesa, falou: olha, tem um problema aí na igreja de vocês. Quando vocês se reúnem, vocês não estão enxergando uns aos outros. Vocês estão se reunindo e cada um come o que quer comer sozinho e vai embora. Essa não é a mesa do Senhor, Paulo fala. Vocês não estão discernindo o corpo. Enquanto a gente ainda cantava de olhos abertos, a gente cantava assim, ó: somos corpo, que assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Aí uma vez eu estava lá em Cascavel e fazia muito tempo que eu não ouvia essa música. Eu estava lá em Cascavel, numa igreja lá, e o grupo de louvor puxou essa música. Foi a primeira música da noite. E eu estava sentado bem aqui na frente. E eu lembrei que quando a gente cantava essa música lá na minha juventude, a gente saía do lugar, saía abraçando, orando, intercedendo, e aquilo virava um mover no meio da igreja naquele momento. E eu lembrei, veio toda aquela lembrança, e eu virei para trás para sair abraçando os irmãos. E quando eu virei para trás, bem nessa hora da música, sabe o que eu enxerguei? O povo de olho fechado e mãozinha levantada, cantando assim: eu preciso de ti, querido irmão. Eu enxerguei aquilo e eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Como é que a gente consegue cantar de olho fechado e mão levantada uma letra que diz: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim? Meu Deus, igreja, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Que a gente prefere fechar os nossos olhos e erguer nossas mãos, para muitas vezes não abrir os nossos olhos e enxergar que tem um irmão que está precisando. Ele vai tomar meu tempo e talvez tome até um pouco do meu dinheiro. Se eu olhar para esse irmão, eu tenho certeza que ele vai tomar meu tempo, mas eu acho que ele vai tomar também meu dinheiro. Mas isso é ser igreja, é ser oferta. Enquanto cantamos, se você desejar, faça esse ato profético nessa noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Recebi um novo coração do Pai. Queria chamar a banda para me ajudar. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, que assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Eu declaro amor de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei,
semeie com sua voz, e semeie com sua voz. Quão grande é o meu Deus, Sou o Senhor. cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia. Tu és digno, Ele é digno. de louvor. Eu cantarei, quão grande É o meu Deus. Declare isso a Ele. quão Grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, Engrandecemos nessa e hora. todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, glória ao nome dele. Quão grande é o meu Deus, Jesus Cristo, tão grande. cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Forte aplauso ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Oh, aleluia. Pega na mão do seu irmão aí, pega na mão do seu irmão. E aquela música, aquela. Somos corpo. Cante pro seu irmão. Cante pro seu irmão isso. somos corpo, Assim bem ajustados, de olhos bem abertos. Pega firme na mão do irmão. Olha no olho dele. em amor, uma família. Diga, sou família contigo. Cidade, vivendo a verdade, Expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olhe pra ele, aponte pra ele. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Eu preciso de ti. Preciso de ti, irmão. Preciso de ti, irmão. Precioso é pra mim. Precioso és para mim, querido irmão. Oh! Recebi o Só quem foi abençoado essa noite, dá um forte aplauso ao Senhor. Só quem foi abençoado. Oh, glória!
recebemos uma comissão aqui, né? Um ajuste na nossa missão, eu diria. Pare de fechar os olhos para aquilo que Deus te chamou para fazer. Olhos abertos, com passos largos para fazer aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Amém? Foi muito especial, Gisele. Como diriam os gaúchos, as nossas portas não têm tramela. Você faz parte dessa casa, desse corpo. Como bem o pastor Clóvis falou aqui no início. Somos uma igreja só. Um único corpo. E o Senhor é a nossa cabeça. Obrigado. Obrigado pela tua história, pelo teu testemunho. Obrigado pelos teus pais. Que história linda. De entrega, de conversão. Somos abençoados porque um dia sua mãe fez isso. Te entregou no altar. E esse propósito tem se cumprido nesses dias. Hoje foi uma parte dele. Tenho certeza que aqui despertou corações de missionários que estavam adormecidos. Tenho certeza que muitos como eu pensaram em fazer coisas simples como um cuscuz, Dona Malha, para levar para o teu vizinho. O evangelho é simples. A gente pouco precisa disso aqui. A gente precisa de mais de humildade. Nós temos um objetivo aqui na igreja e está bem grande ali naquela parede. E todo domingo você lê aquilo ali: ganhar, consolidar, discipular, enviar. Já faz bastante anos que eu congrego aqui na igreja. Me converti já faz 18 anos e escuto sobre isso. O que é fazer isso? É tão simples. Não complique. Faça aquilo simples que Deus pediu para fazer. Vá até um lugar qualquer, simples, debaixo de uma árvore. Entregue tua vida ao Senhor, fale com Ele e depois vai cumprir a tua missão simples de falar de Jesus para uma pessoas que estão precisando aí fora. Uma palavra, um Jesus, eu te amo. Quantas vezes a gente foi na padaria e não disse nada para aqueles que estão ali servindo o pão para a gente a respeito de Jesus. Nós que conhecemos o pão da vida. Nós que sabemos que a nossa fome está sendo saciada no mundo espiritual pelo pão da vida que é o Senhor Jesus. O evangelho é simples. A gente não precisa complicar. A gente precisa agir. Amém, igreja? Fomos todos abençoados essa noite. Não esqueça de abençoar a vida do irmão e o ministério que ele tem. Ele trouxe um material muito especial aí. Você pode presentear alguém com um pedacinho de cuscuz do lado. Você pode levar um livro, você pode levar a história dele, a missão que ele tem. Uma linguagem simples, que não atinge só o povo gaúcho em si, mas atinge quem tem fé. Quem tem Jesus no coração, sente muito Jesus na vida de vocês. Vocês são muito especiais. Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor pela vida da família de Gesiel? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa semana. E que esse chamado continue aceso no teu coração. E você cumpra esse propósito na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Dê um abraço aí nos 50 irmãos antes de ir embora. Espírito Santo, ore por mim.